bênção de Deus em casa cheia. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom a gente fazer a opção de estarmos aqui. Essa é a melhor opção que a gente faz na vida, vir para uma casa como essa, retemperar os nossos corações, alimentar as nossas almas, não é? De pensamentos, de compreendendo a doutrina espírita de novos propósitos, de novas metas para a nossa vida. É uma bênção quando a gente se aporta numa casa como essa. Graças a Deus estamos juntos aqui. Nós vamos assim refletir, aproveitando que estamos começando o ano, nós vamos refletir sobre o propósito de nossas vidas. Lógico, sempre à luz da doutrina espírita, porque aqui nós estamos numa casa espírita, uma casa que foi erigida há quase 10 anos, que agora mês que vem vai completar 10 anos, o Centro Espírita Zilda Gama, e é uma bênção a gente poder ter uma casa como essa, com um ponto de luz incrustado nessa região aqui para nos receber, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, pensando também lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma mensagem para quem não leu, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, capítulo 20, Missão dos Espíritas. A gente vai pensar só um pedacinho desse tema, né? Dessa mensagem belíssima. É uma mensagem de Erasto, discípulo de Paulo o Apóstolo. Então é uma mensagem escrita, ela é curtinha, escrita numa linguagem fácil de compreensão, mas é muito linda. Antes de começarmos a falar qual é o seu propósito, missão dos espíritas, como uma resposta, né, a esses propósitos, como eu coloquei assim, como sendo assim, uma pergunta e uma resposta. E imaginando que eu estivesse aqui nessa casa falando para espíritas. Mas antes de falar para vocês, eu gostaria que vocês levantassem a mão. Quantos de vocês, porque eu acredito que talvez a maioria, pode ser uma hipótese correta ou não, mas pode ser que a maioria se sintam espíritas. Agora sim, eu queria saber daqui, até para eu conseguir direcionar minha fala, quantos de vocês aqui não se consideram espíritas? Quantos não se consideram espíritas? Oh, aleluia! Então eu vou falar, então eu vou poder, falar fundo, hein? Vamos lá, agora vocês me reforçaram aí, o Fernandão ali, né? Agora vocês me reforçaram, ok, então somos espíritas, fica mais fácil para a gente falar com quem fala a mesma linguagem que a gente, tá? Lembrando que, sinal de que todos vocês aqui, espíritas, somos aqueles que compreendemos alguns paradigmas importantes do espiritismo, né? Somos cristãos que acreditamos na reencarnação, na comunicação entre os vivos e os chamados mortos, na evolução dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, são paradigmas do espiritismo, não é? Tá? Peguei aí 4, mas a gente tem tem quase 20 paradigmas do espiritismo, peguei os 4 pilares, tá? Vamos lá então, gente, e começando a nossa fala, falando para espírita, não é? Todos nós chegamos aqui no planeta, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá? Você que está lá no perto da porta, a última, está me ouvindo bem? Ok. Então, todos nós, quando a gente chega aqui no planeta, a gente reencarna, a gente chega aqui nesse planeta e a gente recebe de Deus, que Deus é misericórdia, Ele é um Pai, assim, muito amoroso. Então, todos nós chegamos aqui nesse planeta pequeninos, frágeis, com a nossa mente terceirizada, porque vão decidir as coisas por nós, por um bom tempo no planeta, não é? Com as nossas vontades e os nossos propósitos, aliás, inicialmente, estão todos na mão de quem vai nos criar, que vão fazer papel de papai e mamãe, ou de verdade são os biológicos, né? Pai e mãe, ou alguém que faça o papel dos nossos educadores. Mas a gente chega no planeta, gente, e já recebemos assim as condições necessárias. Qualquer um de nós, por mais que vocês, algum outro aqui pense assim, olha, eu gostaria de ter esse ou aquela condição diferente do que eu tenho, não importa. Independentemente de você ter essa ou aquela condição que você gostaria de ter e você não recebeu, eu vou dar uma notícia para vocês. Todos nós, 100%,
chegamos aqui no planeta recebendo as condições necessárias e os talentos necessários, tá bom? Para que a gente possa desempenhar aqui o nosso propósito. Estamos combinados até aí? Tá? Ok. E aí, gente, é bom que a gente sempre lembre da imagem e da grande criatura, né? Porque ele é uma criatura, ele não é Deus. Jesus não é Deus. Essa é uma confusão que muitos cristãos fazem. Jesus é uma criatura, também foi criada, né? O ser mais importante, o maior, o mais elevado que esteve aqui nesse planeta. Ele foi anunciado por Isaías 600 anos antes da vinda dele. Está lá no profeta Isaías, na Bíblia. Mas João Evangelista, em seu capítulo 1, versículo 14, falando de Jesus, ele diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. E o Emmanuel, complementando isso que o João fala, Emmanuel diz o seguinte a respeito de Jesus: enviado de Deus, ele, Jesus, foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Diretor angélico da terra, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados, míseros e ignorantes. Quem são os tutelados, míseros e ignorantes de Jesus, gente? Ele riu. É bom rir, né? A gente ri da própria desgraça. E brasileiro, então, tem uma capacidade para isso que é fantástica, né? Tudo que é ruim aqui no Brasil, o brasileiro transforma em piada. Isso é muito bom. O bom humor do brasileiro é algo muito bom. E a gente realmente precisa se considerar, por enquanto, nós somos, né, miseráveis do ponto de vista espiritual. A gente tem uma condição espiritual ainda bem precária, bem atrasada. É só olhar tudo o que está acontecendo e a gente vê todas as mazelas humanas aí em burburinho, porque estamos em transição planetária, reforma do planeta. Aí a gente vê o quanta miséria, né, no sentido espiritual, quanta coisa difícil, quanto desafio a gente tem para vencer. E o Emmanuel fala assim, que embora sejamos criaturas ainda, crianças alguns, adolescentes outros, do ponto de vista espiritual, Jesus não desdenhou vir até nós, encarnar no planeta, nascer aqui e mostrar pra gente qual era o caminho, qual era a verdade, como é que a gente chega a atingir a vida, uma condição maior, tá? De vida, de plenitude, de felicidade, tá? Então ele veio aqui e ele exemplificou. Agora, eu gostaria de que vocês refletissem comigo, né? E pensassem, né? Qual foi o seu propósito? O propósito dele, de Jesus. Quem quer responder isso, gente? Qual foi o propósito de Jesus com a vinda dele aqui no planeta? E eu já vou informar para vocês que não são todos os governadores planetários que reencarnam no planeta que governam. Não. Não, não, não. Essa foi uma escolha do Mestre Jesus. Ele encarnou aqui no planeta e ele tinha um propósito. Qual seria, gente? Quem quer responder? Sim. Fala. Seria para ele mesmo diz, nunca havia cumprido a lei trazida por Moisés, mas para completá-la, ou seja, o ensinamento. Tá. O nosso irmão falou que Jesus, como ele mesmo falou, está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca esse versículo de Jesus. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Que lei é essa? A lei de Deus, enfeixada, né? Resumidíssima nos 10 mandamentos que Moisés trouxe. Então, assim, trocando em miúdos para quem não conhece os 10 mandamentos e até não conhecem em profundidade o que Jesus quis dizer quando ele falou, eu não vim destruir a lei. O que ele quis dizer com isso? Olha, o meu propósito foi, vindo aqui, ensinar vocês, com o meu exemplo, com a minha vivência, ensinar vocês como a gente consegue viver bem, ser feliz, ter plenitude espiritual, ter capacidade de vencer as paixões, as misérias,
e todo sofrimento humano. Então o propósito de Jesus foi nos ensinar a sermos felizes, gente, de verdade, tá? Mas para isso, a gente precisa definir a primeira coisa básica de quem quer ser feliz. Aliás, de qualquer pessoa que tenha algum lugar para ir. Quando você sai, tá? Então eu peguei lá, eu moro em Interlagos, eu entrei no carro e coloquei no Waze. Quanto tempo eu vou demorar para ir? Mas para eu poder descobrir quanto tempo eu tinha que eu demoraria para vir aqui, o que eu teria que fazer no Waze, gente? A primeira coisa, definir o quê? Onde você queria chegar. Onde eu queria chegar, tá? Porque quem não define onde quer chegar, qualquer lugar serve. Se eu não tenho um propósito definido na minha vida, eu ando como uma zureta para qualquer lugar, tudo bem. Me jogam para cá, me jogam para lá, fazem isso comigo, fazem aquilo comigo. Eu não tendo definido o meu propósito, ok. Qualquer lugar para onde eu me empurrar, eu estou indo. Tá claro até aí? Então, ó, é legal que a gente pense qual é a razão do meu existir, qual é a força motriz que me direciona. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo, tá? Então, é isso. Qual é o meu propósito? Significa isso. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Ó, os japoneses têm lá um jeito de entender isso, eles chamam de Ikigai. Ikigai significa força motriz, propósito de vida, motivação, prazer de viver. Quer dizer, descobrir, ajudar. É um método que eles têm para ajudar as pessoas a descobrirem, especialmente no trabalho, né, na sua vida, descobrir o seu propósito. E eles dizem o seguinte, né, eles funcionam lá com mandalas, os japoneses, desse método deles, e eles dizem que seria importante para você descobrir o seu Ikigai, quer dizer, seu propósito de vida, colocando isso no centro, você olhar e descobrir assim, e você se perguntar, aquilo que você ama, defina na sua vida, o que você ama. Tem gente que ama só o cachorro, tem gente que ama só a garrafa, tem gente que ama só o papelote, só o baseado, tem gente que ama só o carro, só a posição social, só o cargo na empresa. Tem gente que ama apenas e joga a vida inteira em função de uma pessoa da família, uma mãe, um pai, um filho. Ok? É bom que a gente defina aquilo que você ama. Depois, o que o mundo precisa? Era bom também você pensar, eu pensar, nós pensarmos do que o mundo está precisando, gente. A gente também pensar aquilo que você, né? Aquilo que você é bom. Quer dizer, o que você faz naquilo que você é bom? Você é bom para fazer ou para ser o quê? Também definir isso, né? E também é bom você definir aquilo que você é pago para fazer. Se me pagarem para eu fazer alguma coisa, eu posso até não amar muito isso, mas eu tenho condição? É bom definir aquilo que eu consigo fazer se me pagarem, tá? E com isso a gente vai conseguir definir o que é a minha paixão, quer dizer, o que me move, paixão no sentido positivo, né? O que me dá, assim, motivação maior. Qual é a minha missão? O que eu penso ser a minha missão? Qual é a minha vocação? É legal saber, né? Puxa vida, eu até nunca consegui, faz de conta aí que alguém trabalha com marketing, mas a verdadeira vocação dessa pessoa é trabalhar com a saúde. Ela tem uma vocação para cuidar das pessoas, de trabalhar com saúde, é uma coisa incrível. Mas de repente fez uma faculdade de marketing ou trabalha com cozinha, e eu tenho vocação, eu trabalho com cozinha, sei fazer, sou paga para fazer isso, mas eu tenho uma vocação para jardinagem muito maior do que trabalhar na cozinha. Ok? E descobrir também, de verdade, né? Qual é a sua profissão, o que você realmente... É a sua profissão no sentido de fazer aquilo com prazer. Então, definindo tudo isso,
fica mais fácil definir o que é o seu propósito. Era só assim rapidinho. Agora sim, gente, vindo para um lado mais filosófico, era legal todo mundo pensar um pouco sobre isso, ó. Se você não existisse, que falta faria? Pensa um pouco. Respira e pensa. Se eu não tivesse nascido nesse mundo, se eu não existisse, que falta eu faria? Eu estou falando com pessoas adultas aqui. Com certeza todo mundo aqui tem... Não, todo mundo não, já vi uma pessoa muito jovenzinha. Mas a maioria, a grande maioria de nós aqui temos mais de 20 anos. Uma média aqui talvez de 40, se somar a idade de todo mundo, 40, 45 anos deve dar a média do grupo que está aqui. Tá? Então, imagina só, gente, todo mundo acima de 40 anos, hein, já é para ter uma noção de se eu não existisse, que falta faria. Então, ó, alguns de nós, a gente usa essa época do ano para a gente refletir um pouco, né? Fazendo um balanço sobre a nossa vida, o que é, como é que está a minha vida. É legal a gente ter esse mês de janeiro, alguns têm já hábito, mas pensa quem nunca fez isso, parar para pensar, né? Deixa eu parar para pensar um pouco, o que eu estou fazendo aqui, refletir um pouco do que eu fiz até dezembro de 2023, até dezembro de 2023, o que eu fiz, né? E daqui para frente, qual é o meu propósito? Porque algumas criaturas reencarnam aqui no planeta e marcam o planeta. Coloquei aqui algumas fotos, né, de gente famosa, de cientista, né? Como um na cadeira de roda, que foi um grande físico, não é? Que está aqui. Ou uma pessoa do ponto de vista espiritual que teve um poder, uma capacidade de transformar milhares de vidas e auxiliar, como uma Madre Teresa, né? Outras pessoas nascem e se transformam em matadores, em terroristas, como os talibãs, por exemplo, que tem aqui, né? Ou pessoas que são destaque no mundo dos esportes, ou outros que nascem e conseguem ter uma vida absolutamente miserável do ponto de vista material. Mas ninguém nasce sem propósito, gente. Ninguém. Cada uma das pessoas que renascem no planeta tem um propósito. Não importa se é um propósito coletivo ou individual. Se é para melhoria e superação de algo que tem dentro de si, ou se é para auxiliar e arrastar criaturas como Madre Teresa, arrastar centenas e milhares de criaturas para o bem. Não importa. Cada um de nós nascemos com um propósito. E é bom que a gente pense nisso. Tá? E outra coisa também para a gente refletir. Eu gostaria que vocês fizessem aqui, ó, um exercício rapidinho. Fechar o olhinho um minutinho, respirar fundo e imaginar que você, tá? Fecha os olhos, respira fundo e imagina você chegando num enterro. Você estaciona o carro, você está dirigindo o seu carro, você estaciona o carro, você sai do carro, você vê que tem flores, tem velas, né? Tem muita gente que você conhece, o pessoal está todo mundo com aquela cara séria, e num dado momento você olha para o caixão e ai, é o meu enterro. Quem está dentro do caixão é a minha duplicata, gente. Pensa nisso, hein? É uma imagem forte, né? Ah, Nancy, mas você veio aqui para deixar a gente chateado? Não. Mas ninguém aqui pode ter certeza de que vai em dezembro de 2024, nem amanhã a gente não tem certeza se a gente vai estar encarnado. Essa é uma realidade que a gente tem que pensar, não é? Agora sim, vamos imaginar que esse é um enterro parecido aqueles enterros de filme americano, sabe? Aqui no Brasil não se tem muita prática desse tipo de velório, mas lá é muito comum. Faz de conta que o seu enterro está nesse molde, está nesses moldes, né? E você chegou no momento ali no enterro, você é duplicata, ninguém está te vendo, você é um espírito desencarnado, desencarnou e terminou de tomar consciência agora, levou um susto, o coração batendo, vai começar os discursos, gente. Ai, 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 ai. Vão começar os discursos e 4 pessoas vão falar nesse enterro que é
o seu enterro, vai falar alguém da sua família, vai falar um dos seus amigos, aqueles amigão do peito, vai falar um colega seu de trabalho e alguém da casa espírita que por um acaso você vai todo sábado ouvir palestra. Ou você vem aqui fazer uma abertura, aplicar um passe, tá? Alguém da casa espírita também vai falar, gente. Imagina o que cada uma pessoa dessa vai falar, pensa um pouco. Vai falar a seu respeito. E o melhor, o pessoal acha que você não vai estar ouvindo, gente. Né? Olha só, tá? Então era legal você parar e pensar assim. Qual o tipo de marido, esposa, filho, filha, pai, mãe, você gostaria que fosse descrito? Imaginando que a sua filha falando do pai, seu filho, falando da mãe, ou sua esposa falando de você como marido, a sua esposa falando você, né? Que tipo de descrição você gostaria que fizessem ao seu respeito? Que tipo de descrição você gostaria de ouvir do seu amigo? O que você acha que você gostaria que seu amigo falasse de você nesse seu enterro? O que você gostaria que falasse de você o seu colega de trabalho? Ai, 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 fica mais difícil. Família, dependendo de quem escolher, né? Se não escolher, por exemplo, aquele cunhado, aquela sogra, né? Aquele irmão com quem eu não falo, que foi lá quando eu já estava na UTI, já terminal, veio se reconciliar, não é? Que será que essa pessoa da minha família vai falar de mim? Pensa o que você gostaria que ela falasse de você, essa pessoa. Ou amigo, que falasse de você como amigo, ou colega de trabalho que falasse de você como companheiro de trabalho, parceiro, né? E como você gostaria que alguém aqui do Zio da Gama falasse sobre a sua ajuda, a ajuda que você está dando aqui para o Zio da Gama? Nossa, faz 1 ano que eu estou aqui no Zio da Gama. E alguém do Zio da Gama foi lá falar que tipo de ajuda você gostaria que alguém falasse que você deu, que você prestou no Zio da Gama. Hein? Quais as contribuições, que tipo de caráter você gostaria que eles descrevessem? Quais as contribuições e conquistas você gostaria de ser recordadas? Ah, então isso falaram de mim, aquilo falaram de mim, tá? Olhando para os presentes no seu velório, que papel você gostaria de ter desempenhado na vida delas, pessoal? Hein? Como será que você gostaria que falassem de você? Tá? Olha, gente, não fiquem muito tristes, porque nós estamos aprendendo. Todos nós aqui estamos num processo de aprendizagem. Eu trouxe essa reflexão para vocês, para a gente pensar o seguinte: como é que eu gostaria que fosse descrita a minha vida? E sabe que tipo de descrição? Vai ser aquilo que você está fazendo hoje, ou que você vai fazer a partir de quando você sair aqui do Zio da Gama hoje e você montar na sua vida propósitos diferentes daqueles que você teve até hoje, né? Porque nós estamos em aprendizado. E não pensem vocês que foi diferente com os apóstolos. Deixa eu ver. Eu vou ler para vocês agora uma historinha. Quando a gente pensa nos apóstolos do Cristo Jesus, a gente sempre imagina que todos eles eram santos. A Igreja Católica beatificou todos eles. É São Tiago, São Lucas, São Mateus, não é assim? São Marcos, São João, não é assim? Aí a gente esquece que eles eram humanos. O Espiritismo traz pra gente uma coisa muito legal, que é o lado humano de todos eles. Então, quando a gente pensa que esses apóstolos, eles tiveram falhas muito humanas, muito parecidas com as nossas, a gente vê que é possível sim, cada um de nós melhorarmos, cada um de nós superarmos as nossas dificuldades. Tem uma historinha nesse livro aqui, que chama Pontos e Contos, esse livro lindo, do Irmão X. Tem uma historinha que a narrativa é tão linda que eu vou ler. Vocês me desculpem, eu quase não leio nas minhas falas, mas hoje eu vou fazer questão de ler essa historinha. Tem um
pouco de paciência, presta atenção como eram os apóstolos logo depois que Jesus partiu. Como eles não eram os santos que a gente vê, né, na Igreja Católica beatificados. Olha lá. A historinha chama Nas Palavras do Caminho. Eu vou ler. Conta-se que Tiago, o velho apóstolo que permaneceu em Jerusalém, demandava Betânia junto de Matias, o sucessor de Judas Iscariotes, no colégio dos continuadores do Cristo. Quando foi lembrada repentinamente a figura do Iscariotes, então era Tiago junto com Matias, porque depois que Judas Iscariotes se enforcou e saiu do colégio apostolado, eles fizeram lá uma eleição e foi eleito Matias para substituir o Judas Iscariotes, tá? E eles estavam indo para uma cidade chamada Betânia. Eles saíram de Jerusalém, eles caminhavam a pé, estavam indo para Betânia, os dois. E eles passaram num lugar que eles lembraram de Judas Iscariotes, Tiago e Matias. Então vai começar a historinha, olha lá. Olhando um pomar vizinho, Tiago comentou em resposta às observações do companheiro Matias: este sítio lembra o horto em que o mestre foi traído. As árvores próximas parecem esperá-lo, as lições do crepúsculo, quando o Senhor estimava as meditações mais profundas. Recordo-me ainda do instante inesperado, não obstante os seus avisos. Judas vinha à frente de oficiais e de soldados que empunhavam lanternas, armas e espadas. Contavam encontrar Jesus à noite, porque ele muitas vezes se alegrava em ensinar-nos a doce claridade noturna. O mestre, porém, vinha ao encontro dos adversários e estava sorridente e imperturbável. Olhos mergulhados nas recordações, o apóstolo Tiago relembrava. Adiantou-se o infame Judas e beijou Jesus na face. Estabeleceu-se o tumulto e consumou-se a prisão de Jesus, começando desde então o nosso martírio. Que insolência! Que homem horroroso esse Judas terrível! Respondeu Matias, inflamado de raiva. Dói-me evocar o vulto hediondo desse homem ingrato. Como ele não vacilou nesse crime ignominioso? Será Judas para sempre a nossa vergonha, exclamou Tiago, arrimando-se no bordão rústico. Muitas vezes ouço a argumentação de Pedro, que busca defendê-lo. Ouço e calo-me, porque para mim não existem palavras que desculpem Judas. Esse traidor será réu diante da humanidade. Foi ele quem entregou o mestre aos sacrifícios criminosos e provocou a tragédia do Gólgota. Não tem advogados, não tem desculpa, foi perverso, positivamente infame. O que eles estavam fazendo, gente? Falando bem? Falando mal? Sim? Era verdade? Era verdade o que ele falava? Eles falavam? Sim, era uma narrativa. Era uma narrativa que eles estavam falando. Eles estavam narrando um fato que aconteceu, como muitas vezes a gente fala. Mas aí a gente coloca o quê? A nossa raiva, a nossa energia, e a gente vai se inflamando, e a gente vai lembrando, e choramos de novo, e sofremos tudo de novo. Né? Não é assim que a gente faz? Eu faço. Você faz? Eu faço. É terrível, né? Quando a gente se pega, a gente fala, ai meu Deus, de novo eu fazendo isso, né? Olha lá, eles continuam, né? Como se abalançou a semelhante absurdo? Como é que ele fez uma barbaridade dessa? Falou o Matias. Tudo lhe dera o Senhor em bênçãos eternas. Como que ele pôde, convivendo com Jesus, fazer uma barbaridade dessa, né? Foi o sentido diabólico, disse o Judas, né? Foi um envolvimento espiritual, foi obsessão. A gente também fala isso. Nossa, essa pessoa fez isso porque entrou numa obsessão. Deu abertura, numa linguagem espírita, né? Deu abertura, ficou com obsessão. E aí continuaram eles aqui, ó. Foi o espírito diabólico, disse Tiago em voz firme, né?
Judas queria absorver a direção do nosso grupo, ombrear com os rabinos do templo, cativar a simpatia dos romanos dominadores, né? O próprio Senhor Jesus, né? Ele queria substituir Jesus. O Pedro costumava afirmar que esse homem acelerado, esse homem terrível, não previa as consequências do ato da traição, nem alimentava o propósito de eliminar Jesus. E é verdade, o Judas, ele se iludiu, ele não queria eliminar Jesus, mas ele que se envolveu com a política, sim, tá? E aí, o Tiago continua: Judas, por certo, condenou o Senhor deliberadamente à morte, e talvez fosse ele um inspirador sutil dos infelizes. Olha só, gente, exagerando e colocando da cabeça dele a opinião. Aqui já era a opinião do Tiago, não era verdade. Ele falou aqui que Judas tinha o propósito de eliminar Jesus. Isso não era verdade. Judas se enganou, tá? Achava que entregando Jesus, Jesus ia conseguir convencer aquele povo, entendeu? Com a fala dele. Ele se enganou. E aí, gente, eles continuam, né? Com efeito, falou Matias, né? Ele não devia passar de criminoso vulgar. A sua memória inspira-lhe vergonha e compaixão. De repente, eles fizeram uma pausa. Eles estavam naquela conversa, aquilo inflamando, aquilo cada vez mais inflamando. De repente, eles arregalaram os olhos, Tiago e Matias. Por que eles arregalaram os olhos, gente? De repente, eles arregalaram os olhos e falaram coisas ainda piores, porque eles entraram no campo da família. Além de estar denegrindo a imagem deles, eles começaram a falar da família, porque aí eles começaram a ficar completamente envolvidos naquela energia pesada, né? Aí o Matias fala o seguinte: e os familiares desse homem cruel, cadê? Onde foi parar os familiares? E aí, porventura, será que eles aprovavam isso tudo? Aí o Tiago ia responder, ia falar sobre os familiares. Daqui a pouco o Tiago parou, né? O Tiago ia responder, mas alguma coisa impediu. Ele arregalou os olhos, interrompeu, parou de andar, e ele viu surgindo assim lá de longe. Eles estavam andando numa estrada, eles viram assim lá de longe surgir uma luz que vinha perto. De repente, o Tiago falou: quem é aquele que vem vindo ali? Parece que está vestido de luz resplandecente. O Matias arregalou os olhos e falou: eu também vejo. Está banhado agora em lágrimas, Tiago. Eu reconheço. É Jesus, é o Messias. Aí eles ficaram calados, porque Jesus vinha em direção a eles, na direção deles, né? E eles, ao mesmo tempo, os dois falaram: é o Senhor. E ficaram parados, né? Aproximou-se Jesus com a majestosa beleza da espiritualidade sublime e parou por instantes ao lado dos companheiros. Olhou-os com muita compaixão e com muito afeto, como se visse dois filhos humildes. Matias chorava sem força para erguer os olhos. Tiago, em pranto, ousou fitar Jesus e rogou: Senhor, abençoai-nos. Jesus estendeu a mão direita em sinal de amor e, como nada dissesse, o velho apóstolo galileu, o Tiago, perguntou: Senhor, podemos voltar para Jerusalém a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la? Senhor, vou voltar, eu estou indo para lá, mas eu volto para a estrada, eu vou lá para receber o Senhor e o Senhor me falar qual é a sua vontade. Aí Jesus responde: não, Tiago. Respondeu o Cristo doce e firmemente: não vou agora para Jerusalém. Estou seguindo agora em missão de auxílio a Judas. E sem acrescentar coisa alguma, continuou caminhando sozinho em sublime silêncio até desaparecer. Nessa noite, quando voltou a Jerusalém, o velho Tiago
se trancou no quarto e, tomando os pergaminhos, começou a escrever sua bela epístola à cristandade, a carta de Tiago, que está na Bíblia. Anotou em lágrimas suas famosas considerações sobre a língua humana. Então, gente, a gente olha e fala, nossa, eu estou aqui refletindo, o que será o meu propósito no ano de 2024? O que será que eu preciso corrigir para que eu possa seguir o meu propósito? O que será que eu posso fazer para quando tiver o meu enterro, a minha família falar bem de mim, os meus amigos falarem de mim coisas positivas, os meus colegas de trabalho, a casa espírita onde eu trabalho também, os colegas, os companheiros de parceria, também terem algo bom para falar de mim. Quando a gente vê as dificuldades dos apóstolos no cumprimento da vontade do Cristo, a gente vê e entende o tamanho das nossas dificuldades. E é bom que a gente pare para refletir. Até que ponto eu de verdade começo a cumprir a minha missão? Qual é a missão, gente? Está lá, capítulo 20, item 4. Evangelho segundo o Espiritismo, missão dos espíritas. O Erasto começa a dizer, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Quer dizer, todo mundo aqui está vendo como está o planeta, as dificuldades, a ameaça de guerra e de guerra e mais guerra. Como é que as pessoas estão perdidas? O índice de suicídio absurdo, as depressões, a ansiedade generalizada, as dificuldades no vício, muitas pessoas se matando com alcoolismo, com drogadição, com jogo compulsivo. Quantas e quantas coisas estão acontecendo que a gente olha direitinho para essa mensagem e a gente pensa, sim, eu estou escutando o ruído da tempestade que vai derrubar esse velho mundo, esses paradigmas do materialismo, matéria, matéria, matéria. Tem prazo de validade, está passando, vai acabar. Vai acabar, as pessoas necessariamente vão ter que se voltar para o espiritual. Ah, diz o Espírito, né? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada. Nós, gente, por isso que eu comecei falando, quem aqui é espírita? Quem aqui se considera espírita? Tá? Levanta a mão, porque nós somos chamados por Erasto nessa mensagem de novos apóstolos da crença revelada. Tá? E aí, ele diz o seguinte, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. O que precisa de nós? O que Jesus veio fazer na Terra? Nos ensinar a sermos mais felizes. E o que Jesus espera de nós? Que a gente finque um propósito. Qual o propósito? Pregar. Então eu vou sair com a Bíblia, eu vou começar a pregar a palavra de Deus? Não, gente. É exemplificar. É pela nossa prática que a gente vai levar outras pessoas para o caminho do bem. Se eu for uma pessoa do bem. Se eu tiver firmado meu propósito de ser uma pessoa diferente, enquanto todo mundo está fazendo corrupção, eu estou sendo honesta. Enquanto tanta gente está infiel no casamento, eu preservo a fidelidade do meu casamento. Enquanto tantas pessoas são violentas, grosseiras, gritam, brigam, xingam, agridem, eu faço questão de calar, respirar fundo e no momento seguinte colocar as minhas ideias sem discussão e sem agressões. Então, gente, é a vivência do Evangelho que é o propósito, a missão dos espíritas. E aí, continuando, finalizando, depois vocês vão ler a mensagem do capítulo 20, do Evangelho segundo o Espiritismo, missão dos espíritas. E aí, ele finaliza o seguinte,
Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui em frente. E aí, ele fala isso, depois ele mesmo faz a pergunta: nossa, mas se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Como é que a gente vai descobrir, gente? Como é que a gente pode descobrir quem é o espírito que está no bom caminho? Qual? Como é que a gente descobre? Praticar bem. Porque a gente, nesse momento, está sendo arrastado. Muita gente está sendo arrastada. Depois da pandemia, muita gente parou. E muita gente está sendo arrastada porque a matéria encanta. Quando a gente menos espera, a gente vai cuidar dos nossos bois, das nossas vacas, né? Aquele rapazinho que chegou, bom mestre, como que eu faço para seguir você? E aí Jesus fala, vai, vende tudo que tem e segue-me. Mas Jesus não quis dizer que a gente tem que vender a nossa casa, o nosso carrinho, as nossas coisas e seguir Jesus, não. Ele quis dizer, coloca as coisas espirituais acima das coisas materiais. Porque tudo bem, todos nós temos o direito de fazer muita coisa para progredir intelectualmente, muitos cursos, muita coisa legal. A gente tem o direito de ter o nosso companheiro, a nossa companheira, reservar tempo para lazer, reservar tempo e devemos mesmo, né? Ter tempo para a família, ter tempo para isso, ter tempo para aquilo. Agora sim, vamos pensar que aqui eu estou com uma plateia que se disse espírita. E a missão dos espíritas é essa. Como é que a gente vai descobrir o espírito que não se transviou? O Erasto responde, ó. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Pelo número de aflitos a que devem consolo. Pelo seu amor ao próximo. Pela sua abnegação. Pelo seu desinteresse pessoal. Pelo triunfo de seus princípios. Porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos e ele lhes dará a vitória. Então, essa é a promessa, gente, tá? E aí muitos aqui vão falar assim, ai Nancy, mas é tão difícil, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque aquilo outro. Vocês sabiam que tem gente que cumpre missão sem ter nada? Tem cristão que cumpre missão sem ter nada. E eu vou finalizar aqui com um videozinho de 5 minutos, que vale a pena todo mundo ouvir e prestar atenção, porque olha, às vezes a pessoa nasce sem a mínima condição e cumpre o seu propósito. Tá? Então, ó, que tal nesse início de 2024 definir os nossos propósitos, né? Tentar definir nossa missão. Você tira. Pode colocar? Tá? E olha lá. Vamos lá. Pode colocar. Precisa aumentar. Nasceu, os médicos acreditavam que não fosse o inverno. Pois é, mas esse destino foi mudado pela força da superação. E a nossa equipe foi até Monte Santo, no interior do estado, conhecer Cláudio Vieira. E quem conta pra gente essa história é o repórter José Raimundo. Na igreja de Monte Santo, uma recepção à altura do herói da cidade. Os moradores comemoram o lançamento do livro como se fosse uma vitória. Ele é um exemplo de superação. Ele é um exemplo, assim, de que Deus existe. E que exemplo! Cláudio Vieira nasceu com uma doença rara, artroglicose múltipla congênita. Enfraquece os músculos, deixa as articulações enrijecidas, deforma o corpo. O caso dele chama a atenção porque pode ser o único no mundo. A medicina não conhece outra pessoa que nasceu com a cabeça virada para as costas. Mas Cláudio desafia a doença para tentar levar uma vida normal. Autografar a sua própria biografia já é uma prova de superação. Mas há muitas outras. Eu, que sou vaidoso até não poder mais, chegava derretendo na escola.
As conduções eram sempre superlotadas. Eu conseguia me sentar, devido à minha condição. Foi assim, desafiando as dificuldades, que Cláudio conseguiu concluir o curso de contabilidade. Ele levava 2 horas para chegar na faculdade, outras 2 para voltar para casa. A formatura deixou toda a família feliz. Tanto a Maria, a mãe, foi um dia inesquecível. O pessoal levantou, aplaudiu de pé, assoviava, chamava de vencedor. Era muita palma, muito emocionante ele entrando assim com a passarela. Aí eu não aguentei, chorei muito, entendeu? De emoção. De emoção. Você foi bom aluno, Cláudio? Diz os professores que sim, né, para os mestres. Você se formou em quantos anos? 4 anos. É, um tempo normal, né? Normal. Mas como é que ele enxerga a vida? Seria de cabeça para baixo? Eu tenho comigo mesmo que quem está de cabeça para baixo, infelizmente, é o mundo. Você não vê o mundo de cabeça para baixo? Não, não vejo. Você está me vendo normal aqui? Eu vejo tudo normal. A habilidade de Cláudio impressiona. Já que não dá para contar com as mãos, por que não a boca para substituir? E não é só o computador que ele domina, o telefone também. Como é que está a saúde da senhora? Tá bom, estou trabalhando no campo agrícola. Cláudio faz serviços de contabilidade, consultorias e pesquisas. Mora com a mãe, mas já conseguiu comprar uma casa para onde pretende se mudar. É com o dinheiro que ganha trabalhando que Cláudio paga as prestações da casa e as adaptações que está fazendo para ter mais autonomia. Esse aqui é o quarto dele. Olha só, o espelho fica aqui baixinho e a cama na altura que dá para subir sozinho, sem precisar de ajuda. Mas quando precisa sair de casa, o sobrinho está sempre à disposição. Eu vivo minha vida normal, mas quando tem as coisas dele, a prioridade é fazer as coisas dele, depois eu vou fazer a minha. Cláudio vive fazendo palestras e impressionando plateias. Vocês vão tratar levando um pouquinho de mim. Não há quem não se emocione. A escritora Ana Landi, autora da biografia, diz que a convivência com Cláudio foi uma das melhores experiências de sua vida. Quando ele nasceu, os médicos deram 24 horas de vida. Ele não tinha perspectiva nenhuma de sobreviver, era totalmente improvável. E lá vão 40 anos. Só isso já é uma grande história de superação e coragem. Certa vez perguntaram a ele, o que faz um homem que anda de joelhos, além de rezar? Um homem que dança, um homem que brinca, um homem que vai à rua, passeia, até namora. Namora mesmo, cara? Consegue namorar? Sim. Nada é impossível para quem tem a energia da superação. É com ela que Cláudio tenta ser feliz. Sou um homem vitorioso. Feliz. Que às vezes reclamam da vida à toa. Com coisas banais. Cláudio, você é uma pessoa extraordinária de grau. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço. Você vai ver agora no Bahia Meio-Dia a história. Então, pelo jeito, né? Só observando aí. Próximo. Assim. Diante de tanta limitação, que não é limitação, o que nos limita somos nós mesmos, não é? A gente vê por esses exemplos. A proposta que eu tenho aí para vocês é que tal, no início agora, aproveitando esse início de 2024, a gente poder definir quais são os nossos propósitos. Cada um de nós sair daqui e pensar, né? Qual é o meu propósito, tá? Qual é a missão minha? O que eu espero? O que eu quero fazer nesse mundo, né? E é lógico que a gente pode fazer sempre melhor aquilo que a gente já está fazendo, né? Capricho é fazer o melhor, é uma questão de atitude, fazer o possível e fazer o melhor. E lógico que dá trabalho. Então, você está fazendo o seu possível ou o seu melhor? É algo que a gente também precisa se perguntar, né? Não é o melhor do mundo, é o seu melhor.
na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, que Deus assim nos ampare, que Ele nos abençoe e que a gente possa de verdade ter aí no nosso coração aquela imagem linda de Jesus do nosso lado, porque o que a gente precisa para mudar é só alterar a percepção que a gente tem no mundo. Tá bom? Muita paz, muita